Bom, então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as fases do desenvolvimento motor. Eu estou utilizando aqui o livro Compreendendo o Desenvolvimento Motor, do David Gallahue, como bibliografia principal, porque ele tem sido realmente a bibliografia principal, né, dos principais estudos em desenvolvimento motor por todo o mundo. É possivelmente o principal autor nessa área. Então a gente vai entender um pouco o modelo proposto por Gallahue. A gente vai ver aí o modelo da ampulheta, tá? Que é muito utilizado principalmente para quem trabalha com criança e adolescente. Então veja, agora a gente vai ver uma classificação aqui das habilidades, né? Uma classificação do desenvolvimento motor um pouco diferente daquela dos autores da aprendizagem motora, do controle motor, tá? Porque aqui ele está vendo pela perspectiva do desenvolvimento. Lá ele tinha uma perspectiva muito mais voltada à aprendizagem do que ao desenvolvimento propriamente dito, certo? Então agora, o que a gente vai notar aqui? Que vai ter outros tipos de classificação de habilidades motoras, né? Porque agora a perspectiva muda. Ali a gente viu habilidade discreta, contínua, seriada, fina, grossa, aberta, fechada, lembra? Aquelas divisões de acordo, né, com cada classificação. Agora a gente vai ver aqui, ó. Vamos começar aqui, ó, pela parte inferior aqui da ampulheta. A gente já vai entender por quê, né, o modelo da ampulheta, ó. Fase dos movimentos reflexos. Nós vamos ver isso aqui com calma, tá? Que vai aqui, ó, ele divide aqui, né, em períodos. Dentro de cada estágio aqui, dentro de cada fase do desenvolvimento, ele também divide alguns períodos. Aí você passa para a fase dos movimentos rudimentares, né? Então aqui vai do momento zero, ou seja, do nascimento, que na verdade começa antes do nascimento, mas para convencionar, para ficar mais fácil, considera-se aqui o nascimento até o término ali, em torno, né, do primeiro ano de vida. A gente vai entender também, como você já viu, o desenvolvimento ele pode variar, né? Então não tem um momento exato. Existem momentos em que são esperados alguns eventos desenvolvimentistas, certo? O segundo momento aqui, ó, a segunda fase, ele vai chamar da fase dos movimentos rudimentares, que aí é uma fase que vai mais ou menos ali até do segundo para o terceiro ano de vida, tá certo? Depois entra no que talvez é a fase mais conhecida ou mais estudada. Não, a mais estudada não, porque todas elas são, mas a fase mais interessante para aqueles que trabalham, né, com criança, que é a fase dos movimentos fundamentais. Essa fase dos movimentos fundamentais, ela é muito importante. Por quê? Porque já é um momento onde as crianças começam a ganhar autonomia motora, elas começam a ter mais disposição, né, para as atividades motoras, e é um momento onde o profissional de educação física atua com muita ênfase, tá? Então veja só, lembrando aqui, ó, só para poder contextualizar, toda fase ela embasa a segunda, ou seja, se você tiver um déficit em alguma dessas fases, você automaticamente compromete o bom desenvolvimento da seguinte. Então ela é sempre construída de forma que uma vai dar sustentação, vai dar base para a próxima. Portanto, a gente não deve pular fases, não devemos acelerar o processo e nem antecipar nenhum tipo de situação, né, especializar precocemente, nada disso. Você tem que realmente estimular o máximo dentro daquela fase que a criança se encontra. E os movimentos fundamentais também ele vai separar como o momento, né, a fase inicial, a fase elementar e a fase madura do movimento. Aí, passando aqui, ó, nota que ele vai afunilando, né? Por quê? Porque você está partindo do geral para o específico. Quando chega, ele coloca aqui, ó, na fase de 7, 8 anos mais ou menos, quando chega nessa fase do movimento especializado,
você precisa tomar muito cuidado. Tome muito cuidado para não confundir as coisas. O fato de estar escrito aqui movimento especializado não significa que você vai especializar uma criança de 8, 9 anos numa determinada atividade. Você não pode fazer isso. O que ele quer dizer aqui? Que nesse momento ele já começa a integrar movimentos fundamentais. Ele começa a produzir movimentos um pouco mais complexos, através de algumas combinações. Mas se você notar com mais cuidado, você vai ver que esse primeiro momento aqui, ó, que coincide, né, com a fase do Fundamental 1, ele é um momento bem grande, ele é um período de tempo bem grande. Então você sabe que tem uma diferença bem grande entre o padrão motor de uma criança de 7 anos e uma criança de 10. Tá? Mas ele coloca todas essas idades aqui dentro da mesma fase e chama de transição. Por quê? Porque ele já consegue fazer as habilidades fundamentais e está passando para as habilidades especializadas. Mas existe ali, né, aquele momento de transição. Portanto, é um momento ótimo para os estímulos. É um momento ótimo para a educação física, para a prática de brincadeiras, de jogos, de todo tipo de manifestação motora. É possivelmente, não vou dizer a mais importante, mas é uma fase decisiva para o desenvolvimento das habilidades para a vida. Então, esse momento da fase fundamental aqui e essa primeira fase aqui de transição dos movimentos especializados cai na mão do profissional de educação física e ele tem essa responsabilidade de dar uma qualificação muito grande para essa fase da vida, porque dali é que vai definir, tá, o que vai acontecer ali pro resto da vida da pessoa, né? Então, passando por essas fases aqui, você vai ver que o autor ele fala que ele pode utilizar isso aqui ele foi para a vida, né? Aqui seguiu a vida e você passa pelo gargalo da ampulheta e você pode utilizar como competição. Você pode ser competitivo e ser competitivo pode ser um atleta, pode ser uma bailarina, pode ser alguém que use, né, a sua motricidade, o seu movimento como profissão. Então, não necessariamente tem que ser um atleta, tá? Em geral, é o que a gente vai ver acontecer, por conta da relação, né, das áreas, mas não é necessariamente isso. E aí ele pode também utilizar isso de uma forma genérica ao longo da sua vida e de uma utilização recreacional, ou seja, é aquela pessoa que usa o movimento como prazer, como um bem-estar. Essas duas aqui têm muito relação com a saúde. Então, às vezes você pratica uma atividade física para o desenvolvimento da sua saúde, para o desenvolvimento do seu bem-estar, e não necessariamente porque você está competindo ou está buscando uma performance específica em alguma coisa. Tá certo? É importante a gente entender todo esse processo com muita calma. Vamos aprofundar um pouquinho nisso daí. Aqui ele já faz uma relação com alguns aspectos da aprendizagem motora propriamente dita. Lembra? As áreas estão relacionadas, elas estão interligadas. Então veja que ele coloca aqui na sua ampulheta, isso aqui foi retirado do próprio livro, tá, gente? A referência é essa daqui, né? Cadê? Compreendendo o Desenvolvimento Motor, David Gallagher, certo? Então tá aqui, ó. Você vê que todo esse processo aqui de desenvolvimento, ele é alimentado pelo ambiente, pelos fatores, né, que estão relacionados com o ambiente, com as oportunidades que ele recebe, com a vivência que ele tem, até com a própria cultura, né? Isso vai estar muito integrado. Então, você consegue o quê? Você consegue abastecer esse processo aqui, né, com esses estímulos externos. Veja que do outro lado também tem uma jarrinha, né, abastecendo aqui o processo. Mas olha, essa jarrinha é a jarrinha da hereditariedade.
é o quanto que os fatores genéticos vão interferir nesse desenvolvimento aqui. Tá? Então, por exemplo, se uma criança ela tem talento genético para ser um grande atleta, ela vai manifestar isso. Você começa a notar que ele tem jeito para coisa, tem disposição, né, para atividade física, para os esportes de uma forma geral. Mas nota, o interessante é que essa jarrinha está fechada. Você percebe aqui no desenho? Ó, aqui tem uma tampa. O que significa isso? Que aqui a gente pode alterar muito pouco. Na verdade, a gente não consegue alterar, né, os elementos genéticos. Então, aonde que está o nosso trabalho? O nosso trabalho é conhecer esse processo, né, e trabalhar aqui dentro dos estímulos, dentro da parte que a gente pode proporcionar um ambiente interessante para o desenvolvimento dos nossos alunos. É aqui que a gente trabalha, tá? E aí você tem também aqui, aqui o genético ele coloca como fatores de restrição do indivíduo, aqui o ambiente, fatores de restrição do ambiente, porque, né, se o ambiente não for favorável, ele não vai ter um estímulo adequado. E aqui embaixo ele coloca a restrição da tarefa, ou seja, o que é a tarefa? É aquela tarefa, são as habilidades motoras que a pessoa se propõe ali a realizar, a aprender. Tá? Então está tudo relacionado, é um modelo, em geral, mais antigo, né, do que essa relação mais moderna que se faz do indivíduo com a tarefa, com as habilidades e com o ambiente, né? Então você nota que o conhecimento ele vem sendo ao longo do tempo qualificado. Ele vem sendo qualificado, porque o Galahu já propunha algo integrado, né, uma aprendizagem, um desenvolvimento integrado já, né, há muitos anos atrás. Tá certo, gente? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos.